Fala galera, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre coronavírus, né? Mais a parte analítica, né? Porque a gente tem sido confrontado mais recentemente a tá sempre observando, né, os dados que estão saindo por aí, né, no Brasil, no mundo, notícias de em todo canto, a gente não sabe muito bem no que a gente tem que se basear, então eu queria discutir um pouco sobre isso de um ponto de vista um pouco imparcial, mas também, né, dar a minha opinião, de certa forma. E aí, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu quero começar, né, os meus vídeos dando um salve aí pra galera que tem me inspirado, que tem me motivado, ou que, enfim, tá tentando fazer algum projeto, alguma coisa legal. Né, eu queria começar falando que ontem foi aniversário de 80 anos da minha avó, Edmar, então um salve pra ela aí de novo. E pra minha irmã, né, a Rafaela, e minha madrinha Cris, que organizaram aí todo um evento pra gente poder fazer essa comemoração de aniversário ao vivo, né? Pela internet aí, pelos Zooms da vida aí. E então, muito legal, né? E queria mandar um salve também aí pro João Paulo, também conhecido como Tainá, e seu irmão Luiz Beleza, que todo sábado aí nessa quarentena tem aparecido aí para fazer uma música ao vivo, um live no Instagram, que eu acho super legal, né? Reúne galera assim de várias épocas assim para conversar no chat, para ouvir uma música boa de qualidade. Então, pô, salve aí. E para esse vídeo de hoje eu quero tentar uma nova coisa que o meu irmão Alexandre e um outro amigo, o Felipe, e o Novaes também comentou. Eu quero tentar ser um pouco mais interativo. Então, em vez de ficar só eu falando, eu vou colocar uma segunda tela. Daqui a pouco, então, quando eu editar o vídeo, eu estou gravando a tela aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, para ilustrar o que eu estou falando, né? Então, indo pro tópico, né? Coronavírus. Então, eu estava pensando aqui do ponto de vista, né, do vírus, né? Porque um vírus, o objetivo dele é sobreviver, né? É se espalhar. Então, para um vírus ser eficiente do ponto de vista dele, ele não pode ser muito letal, né? Porque se um vírus for muito letal, ele vai surgir, vai matar, seja lá quem ele infectar, e não vai dar tempo dele alastrar, né? Por ele matar as pessoas que ele infecta, ele não consegue infectar mais pessoas, né? Então, é meio paradoxal, né? Se você parar para pensar desse ponto de vista, porque a gente vê o vírus como inimigo, mas se você tentar interpretar dessa forma, é interessante. Eu tava pensando que, então isso é um fator da evolução do vírus, né? Mas é muito vantajoso para um vírus infectar seres humanos porque nós somos muito sociáveis, né? Ainda mais agora com a globalização, então trem, metrô, ônibus, carro, viagem, avião, né? A gente está o tempo todo interagindo e enfim, conhecendo e viajando, né? E então todo esse fenômeno tem sido amplificado por isso, né? De certa forma. E eu tava pensando como, na verdade, provavelmente no futuro, né? No passado, já houve muitas epidemias tão ruins quanto, ou bem piores, né? Que o coronavírus, que a gente nunca nem ouviu falar, né? Seja porque não foi documentado, seja porque se perdeu-se a documentação, né? Mas imagina uma tribo antiga, há milhares de anos, e um vírus que apareceu nessa tribo de 50 pessoas, e o vírus matou 35 pessoas, entendeu? Então é um vírus extremamente mortal. E ele acabou ali, porque aquela tribo não tinha contato externo, né? Então eu tava tentando trazer isso para a realidade, porque você pensar assim, uma tribo de milhares de anos atrás, né? A verdade é que muitas estruturas sociais hoje ainda são tribos, né? Ainda são coisas muito pequenas, cidades muito pequenas, comunidades muito pequenas e relativamente isoladas, né? E o Brasil é um excelente exemplo disso, porque e aí é que eu vou trazer aqui a tela, né, para mostrar umas estatísticas para vocês. Se a gente olhar aqui, então eu preparei aqui um Excel um pouco antes, né? Eu busquei na Wikipédia, tá? Dados aqui, né? Então, eu peguei acho que os 14 primeiros estados mais populosos do Brasil, né? Então aqui tá por ordem e foi um número arbitrário, tá? Eu fui até a população do estado que representa 2% da população do Brasil. Né? Então você pega o estado de São Paulo sozinho representa 22% da população brasileira, né? Ou 46 milhões de pessoas. Minas Gerais, 10% e assim por diante, né? E Paranauê. Então aqui, ou seja, esses 14 estados aqui representam 174 milhões ou 83% da população do Brasil. Mas o que é interessante de analisar é que os primeiros estados aqui, eles são relativamente bem densos, né? São estados pequenos,
pelo menos comparando com o tamanho do Brasil, né? A gente vai fazer uma comparação aqui com países da Europa, mas enfim, é, com uma grande população, né? Para uma área pequena. Então, esses estados, eles são é válido fazer uma comparação com países da Europa, por exemplo. Se você olhar aqui, os países da Europa eles são tipicamente muito populosos, né? Eles têm áreas pequenas e muita gente. Então, se você pegar aqui, eu selecionei os 4 países que mais estão sendo afetados pelo coronavírus aqui na Europa. Né? Então, França, Espanha, Itália e Reino Unido, e a população dos países inteiros, e somei. Então, esses 4 países todos dão 237 milhões, que dá aproximadamente, né, 1,3, 1,4 vezes mais do que a população de todos esses estados do Brasil, né? Então, ou seja, e o que é interessante é que esses países eles estão sendo muito afetados e eles têm algumas diferenças e semelhanças interessantes que eu queria analisar com relação ao Brasil, entendeu? Então, esses países aqui eles são mais similares com os nossos primeiros estados aqui, né? São países que são mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, no sentido assim, as pessoas têm mais poder de compra. Pessoas que têm mais poder de compra tipicamente gastam mais, né? Compram mais. E uma forma de gastar é viajar, é se locomover. São pessoas que tipicamente precisam ir trabalhar, entendeu? Não trabalham em casa ou não trabalham na sua fazenda ou na sua propriedade de alguma forma. Então, que se locomovem, que têm contato social com outras pessoas e que, portanto, estão mais propícias a propagar um vírus, né? Então, eu gosto de olhar sempre por extremos, né? Então, se você comparar São Paulo com Amazonas, é meio óbvio, né? A complexificar, o quão mais complexo é analisar São Paulo, né? Eu estava olhando, inclusive, por exemplo, só a Grande São Paulo, né? Só a Grande São Paulo, se a gente colocar aqui no Wikipedia, Grande São Paulo, também conhecida como Greater São Paulo. Região metropolitana de São Paulo, cerca de 21,5 milhões de habitantes. Então, só a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. A França inteira tem 67 milhões de habitantes, certo? A Espanha inteira tem 46 milhões de habitantes. Então esses estados aqui, principalmente essas macro-regiões de pessoas conglomeradas, elas são muito mais representativas do que está acontecendo lá na Europa. Então, provavelmente, o que vai acontecer em São Paulo, na Grande São Paulo, e na Grande Rio de Janeiro, né, nesses lugares mais populosos aqui da lista, provavelmente vai ser mais parecido com o que está acontecendo na Europa. E aí que eu quero chamar a atenção, porque a França, por ser pequena, obviamente, ela também tem uma grande zona rural, né? Ela tem a Île-de-France, que é tipo a região metropolitana de Paris, né? Então, para a gente fazer a mesma comparação, né? A Île-de-France tem população 12 milhões de pessoas, certo? Isso é Île-de-France. Então, é só esse pedacinho da França inteira. Só esse pedaço corresponde a quanto que dá 12 milhões dividido por 67 milhões aproximadamente, igual 18% da população inteira da França está aqui, né? Então, e é aqui, se você puxar, né? Eu não sei se você sabe, mas no Google agora, se você digita coronavírus, ele mostra essa barra aqui onde você pode ver estatísticas, né? Um mapa do que está acontecendo, e ele separa por regiões e tal, né? Mas, enfim, se você... Aqui por casos confirmados. França, né? 111 mil casos confirmados, né? E se você olhar o Brasil, 36 mil, sendo que a população brasileira é muito maior que a população da França. Então, aqui, duas coisas, né? Primeiro, a veracidade desses números. Então, no Brasil, provavelmente, a probabilidade de que esse número esteja mais distante da realidade é maior do que na França, por uma razão bem simples, né? Justamente por no Brasil o país ser muito mais assimétrico, né? Então estados são muito diferentes entre si, né? Diferentemente da França, que é um pouco mais uniforme. Então, diferentes estados do Brasil vão ter métodos mais ou menos rigorosos de reportar casos, né? Então, a gente tende a acreditar que no Brasil a diferença desse número para o número verdadeiro é maior do que na França. Mesmo assim, eu posso te garantir que nunca vai chegar tão perto do que está na França agora, né? Agora, o que é interessante de olhar é o próximo número, casos por 1 milhão de pessoas. Então, quando você faz essa conta, você normaliza pela população.
E você vê que na França, 1.600 casos a cada milhão de pessoas. E no Brasil, 174. Então, 10 vezes menos, né, no Brasil. De novo, esse número provavelmente é maior na realidade. Esse também é. Mas esse aqui, ele vai ser mais grande, né? Mais maior. Enfim, vocês entenderam. Mesmo assim, tá longe. Então, por que eu estou fazendo toda essa análise, né, matemática? Porque as políticas públicas têm que ser diferentes, entendeu? Não adianta você achar que o Brasil inteiro pode adotar uma única solução universal para o país inteiro, igual à solução que está sendo aplicada na Europa, entendeu? Porque não faz sentido, realmente, entendeu? Então, quando você olha e vê que a população inteira do Amazonas representa 2% do Brasil e a população inteira de São Paulo representa 22% do Brasil, dá pra gente partir do princípio que as medidas em São Paulo têm que ser mais estritas do que as medidas no Amazonas. Não faz sentido aplicar a mesma solução para os dois lugares, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu queria ressaltar, porque isso acaba... Os impactos, eles não vão ser simétricos, eles vão ser desbalanceados, dependendo do local onde você está. Né? E além disso também, por essa questão que eu apontei de assimetria tecnológica de poder de compra, as pessoas nos estados mais pobres do Brasil, né, sei lá, Ceará, Pará, Maranhão, né, comparado com São Paulo, Minas Gerais e Rio, essas pessoas tipicamente vão se deslocar menos, né? Não vão usar transporte público para ir trabalhar, provavelmente não pega avião, né? Pega ônibus muito raramente, né, para ir para outra cidade, por exemplo. Então, o vírus vai ser menos eficiente nesses locais, entendeu? E como o vírus tem um comportamento exponencial, o que acaba acontecendo é que em algumas cidades o impacto é muito pequeno, em algumas cidades o impacto é muito grande, não tem um meio termo. Porque se você está no meio termo, você vai para o grande, você vai para o caso pior, entendeu? Se você está no meio termo é porque você está crescendo ainda e a curva exponencial vai te levar para um lugar muito ruim. Então, ou você fica com pouquíssimos casos, ou você começa a crescer e cresce descontroladamente, entendeu? Então, e é justamente essa, e um medidor bom, né, na minha opinião, é a quantidade de população, e não só isso, né, porque se você olhar só a quantidade de população, você diria, mas a França, né, sei lá, a Espanha tem a população inteira do Amazonas, né, então elas deveriam tomar a mesma medida. Não, porque a gente sabe que a população da Espanha é muito mais densa que a população do Amazonas e tem um poder de compra, né, eu estou usando esse termo poder de compra nesse sentido, né, de que as pessoas têm mais capacidade e mesmo vontade, né, e tempo para se deslocar, né? Quando você pega tipicamente pessoas mais pobres, elas não têm sequer tempo para, né, elas têm que sobreviver, certo? Primeiro, elas têm que trabalhar e elas não estão nem pensando em viajar ou se deslocar, né? Então, é isso, eu queria trazer esse contraste, né? E como a gente tem que ser crítico com os números que a gente olha baseado na realidade, né? Do país em questão, das pessoas daquele país, da quantidade de gente, né? Dos números que a gente pode confiar, né? E tá sempre pensando nisso de uma forma um pouco mais crítica, um pouco mais construtiva, né? Então é isso, espero que eu tenha conseguido dar um insight, né? E, né, vamos para a discussão aí. Se quem tiver alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa desenvolver, né? É isso, gente. Abraço.